Eu vou falar agora sobre essa coleção aqui, que é o kit de alfabetização de Boquinhas, que são 6 volumes que eu vou explicar para vocês. Esses volumes, eles vão mexer com a alfabetização no aspecto do sistema de escrita alfabética. Como que eu proponho, como que Boquinhas propõe que a alfabetização aconteça na sala de aula, nos consultórios. Então, nós vamos mexer com os sons de cada letra, facilitando por uma articulação, que é a boquinha. Então, cada volume representa um grupo de aprendizagem, um grupo de letras e um aspecto da aprendizagem. Então, você vai entender que o volume 1, que são vogais, eu vou tirar a criança que está numa hipótese pré-silábica de escrita e vou colocar ela numa hipótese silábica com valor sonoro, usando as vogais. Você vai ver depois que o volume 2, que vai mexer com L, P, V, T, é um grupo de letras onde eu vou introduzir a formação da sílaba. Então eu vou colocar esse menino numa hipótese silábico-alfabética, que está iniciando a compreensão da formação da sílaba. E por aí vai cada volume com o grupo de letras que tem a função de trabalhar aquela aprendizagem daquelas letras e também avançar no processo de leitura e escrita das crianças. Eu vou mostrar um pouquinho, num outro vídeo, o que você vai ver em cada volume desse dentro do livro, tá bom? Mas esse livro é recomendado para o início da alfabetização, que a gente diz aí o primeiro ano. Então, vamos pensar uma criança de 5 para 6 anos, que é importante. Esse livro não vai abordar os aspectos do letramento, da literácia. Não, este livro vai trabalhar com o CEA, a codificação e decodificação das letras, para que o indivíduo aprenda a ler e também aprenda a escrever. Então, você está vendo, são livros coloridos, onde a criança vai se surpreender com muitas brincadeiras, porque os exercícios são inéditos e propõem o desenvolvimento não só da alfabetização, mas também dos alicerces, que eu já trabalhei lá na educação infantil e aqui eu estou fixando. Então eu vou mexer com consciência fonológica mesmo, consciência fonoarticulatória, atividades visoespaciais, atividades motoras, tudo de forma lúdica para você trabalhar ou no consultório com a sua criança, com o seu filho, ou numa sala de aula inteirinha. Também para salas especiais você pode usar esse material, tá bom? Assiste o outro vídeo que você vai ver um pouquinho dentro de cada volume, eu vou mostrar algumas atividades, ok? No volume 1 do Kit Alpha, como vocês estão vendo aqui, eu pus um monte de exercícios, Então, as vogais são apresentadas. Então, você tem as bocas das vogais para você ligar nas palavras inicialmente, Então, uva tem que ligar na boquinha do U, ovelha na boquinha do U. Aqui do lado esquerdo, embaixo do livro, você tem as letras, como eu disse, elas são apresentadas a caixa alta e depois a cursiva minúscula, que é apresentado nesse volume, tá? Mas também a gente apresenta não só as vogais, como os encontros vocálicos, Então, esse exercício embaixo aí, ou tesoura, aquário, não, tesouro. Então, a criança tem que detectar auditivamente se tem este encontro vocálico, tá? Em cima você tem um exercício
que ele tem a boca do A, e aí ele tem que achar na palavra apito qual é a posição. Apito, se está no início, no meio, no fim da palavra. E embaixo você tem para completar, porque ele já sabe as vogais e aí ele tem que completar. Bode. Então aí ele completa direitinho com a vogal que ele já aprendeu. No volume 2, a gente tem as letras L, P, V, T. Eu escolhi aqui alguns exercícios para você ver. Quando eu inicio já esse volume, eu já estou querendo construir a hipótese silábica alfabética, porque eu ensino a formação da sílaba. Olha aí, ó. Li são duas bocas, dois sons e duas letras. Aí no exercício embaixo à esquerda, ó, a gente já tem palavras escritas com bocas, que a gente chama de boquês, né? Então a criança tem que associar a figura, a escrita e o boquês. Na figura do meio, é a letra T que está sendo trabalhada para a criança escrever essa sílaba associando a um objeto iniciado por ela, ó. Tatu, aqui ela vai escrever o tu. Embaixo, tesouro, olha lá, a família do tateti totu sendo trabalhada. O exercício da direita é da letra V, onde tem um exercício com dificuldades visoespaciais, né? Figura e fundo, várias figuras misturadas para ela detectar as que tem a letra V e escrever aqui embaixo. No terceiro livro eu vou trabalhar essas letras aí, ó. O M, o F, o B, o N e o D. Então a gente já sempre, né, mas mostra bastante, né? Então no caso do M aí, ó, boca fechada, então eu vou enaltecer isso. Tá? Porque a gente vai precisar quando for confrontar com o N. Embaixo à esquerda, eu estou mostrando que agora eu estou trabalhando a cursiva maiúscula, e só agora. E esse exercício é para ele associar, então ele não está grafando, por exemplo, a letra de imprensa, mas ele está associando a letra de imprensa com as demais, né? Inclusive com as bocas, porque este é um objetivo, né, de ele associar todas as letras, ele tem que ler essas letras, né. Eu também faço confronto, né, porque eu já tenho aqui a letra D e eu já aprendi a T, eu tenho a letra V e eu estou ensinando a F, então eu vou confrontar as surdas e as sonoras conforme elas vão sendo ensinadas. Embaixo, ó, você tem um exercício de erro construtivo, que a gente diz, né? Então, eu estou confrontando o P e o B. Eu mostro a boquinha, né? E pergunto se a palavra está escrita correta, né? O poné, isso é um poné? Ele tem que corrigir usando a boquinha correta. No volume 4, eu vou ter as letras C, R, G e o R brando, né? Então, na letra C, eu vou confrontar que o nome é C, mas que existe uma outra letra que faz o som S. Então, eu vou confrontar o K, que é o som do C, e o S, que é o som do S e também da Ceci. Então, nós vamos aqui na família do K mostrar a família, que vai ser composta por 5 sílabas, né? O cacocu e a quequi, que entra aí o dígrafo. Na família do R, né, eu vou mostrar o R simples, inicial, e também o dígrafo, com 2 R's. Quando eu for colocar o G, que também vai ter dígrafo, né,
eu já vou confrontar com o C, como esse exercício que está embaixo de completar, né? Então, vou confrontar o K e o G. Esse que está em cima da coruja é o R brando. Então, a criança vai aprender o som e achar figuras, que já está sendo confrontado, por exemplo, com o rádio. O rádio não tem esse som. No volume 5, eu já tenho esse mundaréu de letras aí, né? Então, quando tem barra, já são confrontos, né? J com GG, o S com CC, 2S, cedilha, o X com CH, o Z com o S entre vogais, e as 3 opções de dígrafos envolvendo o H. Então, você tem exercícios, né, de memorização, como esse do negativo aí, né, para ele descobrir quais são essas figuras, né? Então, todas têm o som J, envolvendo a sílaba E, I, G, G, que tanto pode ser com J ou com G. À esquerda embaixo eu vou ter uma multiplicidade de ocorrências, que é a letra, o som da letra S e as demais letras aí. No meio, exercício do meio, você tem que colocar a letra inicial de cada uma dessas figuras para descobrir o que está escrito aí, né? Vou trabalhar o som do Z, né? Vai estar escrito azulejo. Em cima à direita você tem erro construtivo, né? Palavras e frases envolvendo escritas com o J e o X, né? O lixeiro carrega o lijo, sujo. Então, tem que corrigir isso, né? Ou ler o erro e corrigir. Mesma coisa embaixo, na questão do LH, NH. Eu dou 3 opções para que ele possa corrigir. Abelha, abexa, abenha. Qual é a que está correta, né? No último volume, eu vou trabalhar sílabas complexas. Então, eu tenho vários confrontos. Eu coloquei aqui alguns, né, do pra e do par, que no pra eu tenho o R faz subir a língua, o pardá, a língua sobe primeiro para falar o R, e já na sílaba do par eu vou ter a língua descendo para falar a vogal pá, e depois ela fala o R, né? Do M, o N, como a gente já viu, né? O M fecha os lábios e o N não. E aí eu vou propor palavras escritas com essa troca para que sejam lidas como se fala. Pomba, correto. Tanpa, não posso falar tanpa, porque o N abre a boca, né? Samge, também não posso falar. Embaixo à esquerda eu vou confrontar a sílaba complexa ao, né, de almoço, alface, com o au, né, que tem muito essa troca. Então eu vou trabalhar com o caipira, né, acaipirando este som, né. Também vou trabalhar com ão e o an, que é uma troca muito constante, muito comum. Aí eu vou mexer com sílaba tônica. E embaixo à direita eu estou mexendo com as sílabas complexas, o an, o ar, o as e o am, né? Então são as 4 opções, né? De novo, um erro construtivo aqui. Bom, são muitas atividades, né? Eu pus só algumas de exemplo, mas vale a pena conhecer o livro, ok?